Associação Mundial de Psicanálise, Escola Brasileira de Psicanálise, membro também. Atualmente é professor adjunto 3 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, supervisor dos serviços de saúde mental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, coordenadora técnica do PAI-PJ do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenadora da Comissão Nacional do CIAM Brasil, que é o Centro Interdisciplinar sobre a Infância. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, direito, criminologia, crítica, políticas públicas, saúde mental, criança, adolescente e instituições. Além disso, a professora Fernanda Ottoni tem um currículo muito rico, vários livros, coautora, autora, muitos trabalhos publicados em periódicos, muitos capítulos de livros também, além de tantas outras atividades que ela desempenha. Então, para nós, mais uma vez, nós sentimos muito honrados, muito orgulhosos de poder tê-la aqui conosco, presente. Ainda mais cedo nós tivemos também a oportunidade de poder estar conversando e nascendo uma parceria, a possibilidade da professora estar conosco no programa de pós-graduação. Então, que nós possamos, todos então sejam bem-vindos e possamos então compartilhar desse momento único com a professora Fernanda Ottoni. Bem, eu gostaria de agradecer. Sim, professor. É só quebrando o protocolo. Eu queria dar boas-vindas à professora Fernanda Ottoni, É muito bom para a universidade, um prazer recebê-la aqui, para o curso de Psicologia e para a Universidade Federal de São João del Rei. Uma professora que vocês viram o currículo da professora Fernanda Ottoni e também a possibilidade de parcerias com a professora. Isso para nós é muito importante para a universidade, essa troca de experiência, essa socialização dos conhecimentos e para vocês alunos. Então eu vejo aí, igual a gente comentando com a professora Fernanda, aqui numa sexta-feira vocês estão aí, a sala cheia, isso é muito bom para a gente, isso é uma gratificação, tá, Fernanda? Então seja bem-vinda por muitas outras vezes, não só hoje, que essa parceria dê muitos frutos para nós todos, para o curso de Psicologia e para a universidade. Parabenizar o Camilo, um grande lutador para o curso, nosso colega da universidade aí, e um batalhador do curso de Psicologia. Então, a gente fica muito feliz de ter um coordenador como é o professor Camilo. Tá? Eu não vou poder ficar, porque eu tenho um compromisso agora, 8 horas, eu vou ter que já sair, tá? E amanhã eu vou ter que esconder também, porque hoje de manhã eu conversando com o Camilo, ele está fazendo uma mudança amanhã, então eu estou com medo de me chamar para carregar móveis amanhã também, Camilo? Amanhã de manhã, não é isso? Então, ele já chegou umas entregas para mim hoje, Então, tá feliz na nova casa também, Tá? Obrigado. Fernanda acabou de me dizer que ainda vai viajar hoje, Ela já vai para Belo Horizonte, Então, bom retorno também. Um retorno para lá e bem um pouco, e muitos outros retornos para cá, tá? Um abraço, tá? Tchau, obrigado. Certo, vocês. Bem, eu agradeço a hospitalidade do convite, como vocês puderam ver, estou sendo muito bem acolhida e isso me traz muita satisfação no sentido de poder dividir com vocês um pouco do que eu tenho pensado, pesquisado, nesse trabalho da interface entre a psicanálise e a cidade, a psicanálise e a sociedade, a psicanálise e as instituições. Tem um campo epistêmico da psicanálise, que é o campo conceitual, mas a minha trajetória tem sido especialmente causada por uma psicanálise aplicada, uma psicanálise que se dirige à cidade e procura escutar nos impasses de nossa época uma possibilidade de intervenção
para que o sujeito possa se apresentar e poder ter cabimento no discurso social. Então, de algum modo, o convite para estar aqui hoje, né, ele me pegou assim um pouco balizada, né, por uma conversa com o professor Camilo, né, que me disse que tinha um desejo dessa universidade de abrir uma linha de pesquisa entre psicanálise para trabalhar a questão da psicanálise e instituição. Né? Nesse sentido, foi isso que guiou um pouco, né, o que eu venho apresentar aqui hoje. Né? E apesar da extensão, né, que o currículo que o Camilo leu apresentou para vocês, eu tenho que dizer que, apesar disso, a minha apresentação vai se valer da leitura de um texto que eu produzi para estar aqui com vocês hoje, porque eu não conseguiria trazer o que eu preparei sem me guiar por algumas notas. Né? Então, eu peço a compreensão de vocês, né? E espero que vocês possam acompanhar o que eu preparei para essa conversa entre nós. Né? A psicanálise é uma experiência. Né? Gosto de me referir à psicanálise assim, pois a transmissão e a operação analítica acontecem na experiência do real e na experiência do discurso. Se um sujeito chega até nós, seja nas instituições, seja no consultório, ele chega com uma demanda e é justamente porque topou com o furo no tecido do discurso que o amparava. O desamparo o surpreendeu, quando na experiência real dos discursos à sua disposição, seja religioso, moral, científico, etc., onde buscou alojar o seu ser, esse discurso revelou a sua insuficiência para tratar a sua dor de existir. Aquele sujeito que nos encontra, certo é que ele nem sempre nos procura, mas quando nos encontra, a sua queixa e sofrimento, se ela alcança o buraco dos nossos ouvidos, é porque aquele sujeito não sabe o que fazer com o desamparo, o mal-entendido, o mal-estar que assombra a sua existência. Lá onde buscava uma referência, encontrou o buraco, o vazio da referência, encontrou a casa vazia. Trata-se de um traumatismo. Trou, em francês, se refere a buraco, né? E o Lacan utiliza-se desse neologismo para dizer que o traumatismo é o encontro com o buraco real, com o buraco da experiência. Então, é um traumatismo. Né? Via de regra, isso provoca angústia. Hoje em dia, o sujeito contemporâneo busca, nas ofertas das políticas públicas, apoio para suas questões, seus enigmas, para os furos de seus projetos. Nos dias que correm, o sujeito recorre ao Estado, esse outro anônimo, mas que promete garantia de direitos. O sujeito moderno é um sujeito de direitos e faz o afeto da angústia entrar pelas frestas, porta aberta do Estado de Direito. Intromete nas veredas de suas diversas facetas. O discurso dos direitos o faz se dirigir às políticas públicas, como se ali ele pudesse encontrar uma resposta para o seu desamparo e para o seu sofrimento. O Estado oferece políticas públicas, via de regra institucionalizadas, como modo de democratizar o acesso aos objetos para sossegar o programa pulsional que o perturba, e o sujeito ali tenta encontrar o apoio para a sua demanda, ainda que seja um pouco descabida, singular, esquisita, fora dos protocolos institucionais. Por outro lado, as instituições entram em apuros diante de demandas
tão particulares, casos inesperados que exigem seu acolhimento. Com a oferta, cria-se a demanda, mas não há como prever, garantir, controlar o modo como cada demanda irá formulada. Os dispositivos institucionais do Estado moderno encontram-se diante do paradoxo de ter que oferecer garantias de direitos e, via de regra, se deparar com a impossibilidade de oferecer o objeto justo, perfeito, para saciar as demandas sempre singulares. Todo aquele que trabalha com políticas públicas sabe que o objeto da satisfação da demanda não existe, e seu trabalho, via de regra, gira em torno desse furo. É isso que nos dá tanto trabalho, não é? O outro é furado. É nesse contexto que hoje vimos os psicanalistas entrando nas mais diversas instituições, seja as escolares, judiciais, de segurança, hospitalares, assistenciais, esportivas, empresariais, religiosas, universitárias, etc. Por que os psicanalistas estão por ali? O que ele pode fazer por ali? A demanda que se endereça a um psicanalista em seu consultório é muito diferente daquela endereçada às instituições? Henri Laurent, psicanalista francês, dirá que é ingênuo pensar que o sujeito que se endereça ao psicanalista no consultório estaria fora das instituições. Isso não existe, diz Laurent, se admitimos que não há sujeito que não esteja tomado nas formações do discurso. Laurent chama atenção aqui para o discurso. Cada época se organiza em torno de um determinado discurso, e as instituições são respostas de sua época frente aos furos do discurso. Qual é o discurso de nossa época? Por que o programa de mestrado de uma universidade federal, como a de São João del Rei, estaria interessado em abrir uma frente de pesquisa e investigação entre psicanálise e instituição? Será que eles enlouqueceram? Né? Ou, ao avesso, estariam à altura de seu tempo, investigando e avançando no sentido de não recuar frente aos impasses de sua época, como orientou Lacan. Por exemplo, podemos nos servir do que Henri Laurent, em sua conferência na Academia Brasileira de Letras em junho deste ano, destacou que o aparato da vigilância da juventude tem sido construído a partir de categorias que classificam as ditas crianças em situação de risco. É certo que várias disciplinas tomam como objeto de seu pensamento a vigilância das crianças. Ocupam-se de estudar seu comportamento para fazê-las comportar socialmente. Laurent destacou ainda a educação como um dos dispositivos da máquina de controle de nossa época, um controle ambicioso. Esses dispositivos testemunham que tem alguma coisa em nossas crianças e jovens que transbordam desse desejo de classificação e controle. Tem alguma coisa que não cede às categorias que lhes são atribuídas e, assim, resistem a reduzir o que lhes causa, o que lhes perturba, o que perturba cada criança, a essa ordem simbólica imperativa. Essas crianças e jovens indicam, por essas veredas, o furo desse outro, do discurso que pretende tudo vigiar e controlar. Essa experiência embaraça o campo interdisciplinar. Sua enunciação destaca o espaço vazio que se aloja entre as disciplinas, entre o objetivo de disciplinar. Os impasses que os atos e palavras das crianças e jovens de nossa época causam nas instituições que as acolhem é também uma forma de testemunho da sua discórdia com essa ordem. É um certo traço de separação. Lá onde o discurso espera um objeto, a criança e o jovem, com a sua perturbação, com a sua queixa, com a sua desadaptação, diz não, se separa, mostra a sua diferença, a sua singularidade. Não se trata de um objeto de discurso. Ali nós temos a presença, a enunciação de um sujeito.
Lacan, em 1953, fala ao psicanalista, abre aspas, conheça bem a espira a que sua época o arrasta na obra continuada de Babel e saiba da sua função de intérprete nas discórdias das linguagens. Isso quer dizer testemunhar como psicanalistas não apenas na cura, mas também nas cidades. Eu anotei essa citação de Lacan, pois é desse impasse que se trata quando nós destacamos o laço possível entre psicanálise e instituição. Esse traço da discórdia das linguagens é um traço que atualiza uma brecha, um furo, uma iância das linguagens. Estamos esclarecidos que se servir das disciplinas é uma resposta do discurso político-institucional para tratar os impasses de nossa época. É uma das respostas. O discurso analítico resiste a esse empuxo classificatório, disciplinar, higienista, segregativo, pois cada um é um. O discurso analítico se guia pelas respostas de sujeito singular, faz furo no universal. Qual é a época, então, que nos concerne? De que universalidade se trata? Por exemplo, as crianças, objeto precioso das políticas que fundam as práticas institucionais em nossa época, enlouquecem as rotinas institucionais quando manifestam a paixão mortífera que se agita. Isso escapa do projeto que o outro da política institucional lhe oferta. Tem uma força pulsante que não se deixa disciplinar, domesticar pelo mestre. E mesmo assim, e talvez por isso mesmo, isso está na mira das disciplinas. Dos corpos infantis, dos desviantes, daqueles que não se dobram e que não se alienam nas malhas discursivas, ao não comportar conforme os significantes mestres em oferta, esses sujeitos fundam e falam de que impasse se trata em nossa época. Foucault destacou em sua obra O Nascimento de uma Nova Episteme com o advento das ciências humanas. Para esse filósofo, Michel Foucault, essa é a marca de nossa época, o que a diferencia da época medieval. O homem passou a ser o centro de interesse da ciência, que acreditou poder conhecê-lo e disciplinar seu comportamento, visando com isso instalar uma nova ordem pública. As disciplinas visam justamente conhecer o comportamento humano, seja social, biológico, político e ou psicológico, para intervir sobre ele. Discursos se fundam com base na experiência do conhecimento sobre o homem. Hegel, inclusive, fará uma crítica ao lugar da experiência na produção do conhecimento, destacando que não se trata de uma experiência, e sim de um experimento. Na fenomenologia do espírito, Hegel eleva a função de uma outra experiência, que nos interessa, pois me pareceu mais próxima da experiência analítica. Trata-se da experiência que causa a formação do espírito e que não pode ser calculável, domesticável, se faz com e na experiência, diz Hegel, frente ao real. Contudo, ao avesso da proposta hegeliana, as disciplinas científicas procuram formar o seu conhecimento a partir do exame e da investigação de seu objeto de estudo. No caso, o homem, a criança, o adolescente, as mulheres, etc. Diante do problema que esse objeto de estudo representa para determinada ordem de discurso, diversas disciplinas se reúnem numa proposta interdisciplinar e fazem experimentos. Analisam respostas, comparam umas com as outras, calculam e, por fim, constroem projetos com base no conhecimento registrado através dos experimentos realizados. Isso acontece de modo muito destacado em nossa época e é pontuado de modo contundente pelas agências de fomento de pesquisa. Não é?
Todos nós sabemos que quanto mais um mesmo problema reunir diversas disciplinas em torno da construção de uma solução para o impasse, mais valorizado é o projeto de pesquisa. Por essa via, não raro, também sabemos que a experiência subjetiva é mortificada quando é tomada como objeto. Há uma objetivação que visa a fragmentação das respostas de sujeito em múltiplos objetos de pesquisa e, com isso, a substância viva da causalidade subjetiva que não se deixa apreender, que causa o inédito que provoca a causa de cada um, escapa, mas isso retorna, abrindo no tecido do discurso e das práticas institucionais que foram calculadas a partir desses experimentos, o buraco que a constitui. A originalidade do sujeito é a sua resistência. O que nele resiste é sua força pulsante, que não se deixa domesticar, que não se enquadra em nenhum projeto perfeitamente. Eis o que estou chamando de substância ativa do impasse, que por fim pode causar a demanda do sujeito ao campo institucional. Se há psicanalistas nas instituições, é porque ali há experiência de sujeito que não se enquadra perfeitamente na experiência, no experimento. E isso produz um traumatismo nas instituições. Não há sujeito sem instituição. O que isso quer dizer? Quando um sujeito procura uma instituição, endereça a uma instituição sua demanda, essa instituição não é qualquer uma. Algo de sua causa mais íntima o dirigiu até lá, guiado pelo que ele supõe poder encontrar por ali. A instituição não é a mesma para todos, né? Hoje nós estamos aqui com a sala cheia, né? Mas essa instituição, universidade, para cada um, corresponde a uma causa diferente. O que causa a presença de cada um aqui não é o mesmo para cada um. Cada um tem a sua instituição de acordo com a sua experiência subjetiva. O outro do sujeito é a sua instituição, um lugar onde ele supõe encontrar respostas para o vazio do seu ser, lá onde almeja achar um suporte para depositar o não saber fazer com o que pulsa desse vazio. Temos, por exemplo, a situação embaraçosa que atravessa uma instituição escolar quando vive a experiência de jovens, meninos e meninas adolescentes, que no lugar de iniciarem a corte amorosa, são adolescentes, estão na idade de um certo flerte, mas nessa escola, por exemplo, ela tem que se haver com um fato, que ao invés de ter que lidar com o fato desses meninos e meninas estarem enamorados, né, escondidos nas esquinas, se beijando, se abraçando, né, etc., escondido, o que essa escola percebe é que no lugar de iniciarem a corte amorosa, esses meninos estão se pegando em brigas, corpo a corpo, que eles nomearam de pega-pega. Diante do despertar do sexual na adolescência, muitos jovens não sabem como se comportar diante do outro sexo e transformam esse furo no saber sobre o sexual, essa pulsação do sexual, numa briga entre os corpos agitados, agora agressivos. Esses sujeitos, a seu modo, dirigem à escola esse seu embaraço. É lá, na escola, no pátio da escola, que esse pega-pega acontece. Buscam ali o saber sobre o outro sexo. O que fazer sobre esse outro sexo que o perturba a tal ponto que eles têm que ficar rolando ali, entre tapas. Mas os professores, nesse momento, se calam, estão perplexos, não oferecem nada, nenhuma palavra que possa sossegar e orientar essa coisa sexual. Aliás, eles pensam em chamar a polícia.
esse outro do saber, que o adolescente ali supõe, não existe. Mas isso não desfaz o esforço desses jovens na direção do que ali os causa. Se a falta de saber sobre o sexual agita os seus corpos, no pega-pega encontram alguma satisfação pulsional. Eles ficam exaustos. A disciplina, a vigilância, a punição não operam no sentido da promoção do laço social. Ao avesso, ali, acirra a competição da guerra entre os sexos. Se há uma punição, ele fala, vou te pegar, vou te pegar. Então, ao invés disso produzir um certo enquadramento, não, isso acirra a guerra entre eles. O impasse dessa cena é que interroga sobre o possível e impossível da relação entre os sexos. E se explode entre os meninos e meninas e parece querer se resolver nas escolas, com o tal do pega-pega. O pega-pega tem por fonte essa paixão que arrebata os corpos, frente ao não saber fazer com a relação sexual que não existe. As escolas não sabem mais o que fazer para impedir esse jogo violento. O laboratório do CIEM, que é um laboratório, uma oferta da psicanálise de orientação lacaniana, é chamado então para tentar intervir sobre essa situação na escola. Esse laboratório é coordenado pela psicanalista Marina Caldas e que se chama Língua Afiada. E introduz então, no meio desses meninos, nesse pega-pega, as histórias contadas em cordéis. Apostam que a guerra entre os sexos pode encontrar outras respostas na oferta da literatura, tesouro da cultura que pode muito bem servir para alojar a discórdia. Histórias de cordéis são histórias antigas, não é? Contadas de geração para geração e que falam de histórias de amor, de desencontro, de discórdia, com final feliz, com final que não é feliz, não é? Mas são histórias de um tempo antigo que utiliza de uma linguagem que não é de nossa época, etc. Para surpresa, isso interessa aqueles meninos. Eles ficam interessados nessas histórias e começam a rir, a cutucar, a gozar o outro, mas usando das histórias de cordéis. Nesse laboratório do CIEM, que é um convite para a conversação dessas crianças, introduzindo aí a história de cordéis. Os efeitos, então, surgem no consentimento de que essas discórdias não são de hoje. A guerra entre os sexos é desde sempre. Os deslocamentos operados na experiência de transportar para a fala o que agitava os corpos puderam ser vistos nas mudanças nas próprias tatuagens do corpo. Um dos meninos, que era considerado insuportável, nomeado como o pior de todos, ele trazia no corpo uma tatuagem que estava escrito: amor só de mãe, o resto é ódio. Mas, com a participação no laboratório, uma torção se anuncia e encanta com a nova marca. Ele retatua em cima dessa própria inscrição e escreve ali: amor só demais, o beijo é ópio. Ou seja, o que nós podemos apreender aí é que a oferta da literatura, essas conversas, deslocaram o insuportável para o sentido do irresistível. Segundo contam, o menino ficou impossível, mas agora ele era desejado pelas meninas, que queriam beijá-lo, não é claro? E um certo saber fazer frente ao outro sexo pôde ser inventado caso a caso, mascando clichês como se masca chicletes. Os professores interrogaram o que aconteceu quando, no lugar da vigilância e do controle, se ofertou a literatura de cordéis, e por essa brecha experimentaram um desejo novo em relação com o impossível de educar. Isso teve efeitos também
para os professores, começaram a se interrogar o que é que a literatura de cordéis, por que pôde operar? Uma certa pergunta sobre esse impossível de educar que Freud já trazia, né, como um dos impossíveis, né, a educação. Ofertou-se o simbólico, foi isso, né? A literatura, lá onde o furo do saber sobre o sexo trazia angústia. A literatura e o simbólico funcionou então como uma calha por onde podia escoar a pulsão sexual, encontrando um lugar para orientar isso que agitava o corpo sem uma orientação. A falta ser faz falar e, por efeito, demandar. Se o sujeito demanda, é porque tem algo que lhe falta. A instituição não tem para dar o objeto que lhe falta, o justo objeto. A inconsistência desse outro está lá desde a entrada. Mas o sujeito, que não quer saber de nada disso, vai se arranjando com os significantes e objetos parciais que estão em oferta. Se a instituição o acolhe, lhe escuta, lhe oferece objetos substitutivos, lhe oferta palavras orientadoras, sentidos diversos, histórias contadas, sempre insuficientes, mas encontra por ali algum material substancial ou significante e com isso procura responder à sua causa mais íntima. Ele não encontra o objeto que tampona a sua falta, mas ele encontra alguma coisa que pode servir um pouquinho. E isso sossega um pouco essa pulsão perturbadora. Isso quer dizer que o esforço do sujeito tem sua causa nesse objeto que lhe faz falta, nesse buraco, nesse vazio, essa necessidade de corpo que deve passar pelo significante, encontra então na fala um modo de sua expressão, ou seja, passa pelo outro, passa pela instituição e daí passa a demanda. Foucault diria, a palavra é a morte da coisa, essa coisa impossível de alcançar, esse objeto perdido, encontra sossego nos significantes, nas palavras que se apresentam para dizer da sua falta. Nesse giro, a pulsão se sossega, encontra apoio no órgão da linguagem e faz desejar. Jacques Alain, psicanalista francês, ensina que o efeito disso é levado ao cúmulo pela demanda de amor. A coisa dada pelo outro torna-se signo do amor do outro. Vimos o deslocamento operado na tatuagem do corpo. Amor só demais, o beijo é óbvio. Né? O que é oferecido pelo outro torna-se signo de amor, um certo saber fazer, com isso que o agitava. A oferta da literatura, a oferta da calha simbólica para escoar o caldo pulsional, deslocar o menino insuportável para o sentido do menino irresistível. Frente ao desamparo, o vazio da existência, o não saber sobre o destino para o sexual, o amor vem em substituição. Lacan vai dizer no seminário 20, que é o seminário mais ainda, que o que faz suplência ao fato que a relação sexual não existe é o amor. Aquilo que encontra na sacola do outro, essa coisica de nada, faz laço e isso trata a angústia. Isso pode acontecer por um clique, pode levar tempo. O acaso produz outros achados e possibilidades. Eis a contingência. Por aí, a fenda estrutural do sujeito, sua falta fundamental, sua causa mais íntima, se anexa à oferta vazia do outro e clique. Isso é o amor, né? É achar que o outro tem para dar aquilo que a gente não tem. Mas isso não existe. E com isso a gente se ajeita. Né? Bem, o que opera joga com o vazio do eu. No caso da escola, o vazio se apresentava no buraco instalado pelo despertar do sexual. Não saber fazer diante do outro sexo. Esse furo estava na fonte do pega-pega. Essa falta de saber se dirigia à instituição, ao outro do saber, à escola.
não há uma resposta sobre o que cada um faz frente ao sexual que o concerne. Não há receita, cartilha. Nesse sentido, o outro, do simbólico, é furado. Mas é por essa fenda, por esse buraco, que deslizam os objetos de troca, passam significantes e alguma satisfação com isso acontece. Vocês sabem bem do que eu estou falando, por exemplo, vieram até aqui me ouvir, acreditaram na oferta desse outro da universidade, acharam que poderiam encontrar aqui alguma coisa que trouxesse satisfação aos seus ouvidos. Vocês vieram aqui, abrem o buraco dos seus ouvidos, espero que alguma palavrinha possa fazer sentido, entrar por esse tubo e encontrar uma acolhida boa, trazer gosto aos ouvidos. Sim, é do gozo que se trata, da satisfação de sossegar a sede desse buraco faminto, nem que seja um pedacinho, uma palavrinha, um gozinho assim pequenininho, uma coisinha de nada. Mas não há garantias. E se vocês saírem daqui sem poder extrair desse outro um pedacinho qualquer, se sentirão no direito de furar esse outro, de qualquer jeito. Se a fome pulsional não encontra objetos para a sua satisfação, no modo de uma ligação libidinal, erótica, no modo de um laço de amor, reclamarão seu pedaço de carne, custe o que custar. Entra em cena o aspecto mortífero, agressivo da pulsão. Furar o outro, degradando, esburacando, gozando de fazer o furo no outro. Esse outro é uma furada, vocês dirão, né? Que papo furado, né? Nada mais humano do que o crime, vai dizer Jacques Miller. Furar o outro é uma resposta do sujeito quando se depara com o encontro da casa vazia e nada ali lhe é ofertado para sossegar o seu mal-estar. Ao explicar a teoria de sujeito, em Miller, Fleury lança a mão de um jogo que em francês se chama Le Jeu de Taquin. Esse jogo foi inventado em 1870 por um matemático, Saint-Lô, para explicar o jogo das combinatórias possíveis. Todos nós já o jogamos em algum momento e é de fato muito interessante. Mas ninguém conhece o nome desse jogo no Brasil, eu procurei e no Mercado Central eu o encontrei, então eu resolvi chamá-lo do jogo da casa vazia. Que jogo é esse? Vocês conhecem, são 15 pequenos quadradinhos bem encaixados dentro de um quadrado maior, que é composto por 16 lugares. Cada um dos 15 quadradinhos ocupa seu lugar nesse quadrado maior. Cada um tem uma casa, mas uma das casas está vazia, né? E isso, um lugar fica vazio, pois sempre falta um quadrado. O jogo acontece quando a gente faz deslizar os quadradinhos de lugar, né? Dentro do quadrado maior, deslocando para todos os lados, procurando encontrar uma ordem para a sua combinação. Pode ser formar palavras, né? Formar figuras, mas você tem que ir deslocando os quadradinhos para formar alguma coisa, né? Uma forma, um sentido, etc. Mas seja qual for o resultado, esse efeito só é alcançado a partir do modo como se joga com a casa vazia. O que a gente aprende com esse jogo? O que o determina não é nenhum dos 15 quadradinhos em si mesmo, nem mesmo o conjunto final colocado numa boa ordem. O que faz o jogo é o modo como se desloca a casa vazia, né? Como se joga com um quadrado que não existe. Essa falta essencial percorre e se coloca nele, determinando seu movimento. A variação das respostas possíveis frente ao impossível que esse buraco instaura é o que movimenta todo o jogo, que faz sair do lugar e faz o sujeito continuar procurando uma saída, né? A cada vez a resposta está em relação com o modo como o sujeito joga com o vazio. É interessante porque esse jogo ele é usado para explicar a teoria de sujeito. O que isso nos informa? Que o sujeito é uma resposta ao modo como se joga com o vazio, com o buraco da existência.
Se há sujeito, o sujeito se constitui, então, em torno desse vazio estrutural. E do outro também, porque o outro também é furado. Não é? Então, tem o vazio do sujeito, que se desloca, tentando encontrar no outro uma resposta para a sua satisfação, mas lá no outro também o buraco se apresenta. O outro não tem para dar aquilo que ele procura. E, posto isso, podemos afirmar que toda instituição também existe a partir de uma falta. Né? Não haveria, por exemplo, um sistema de justiça se a justiça existisse. Não haveria um sistema de saúde se a saúde existisse. Não existiria uma universidade, programas de mestrado e doutorado, etc., se o saber existisse. A causalidade estrutural repousa sobre uma exclusão interna. É quando falta justiça, saúde, saber, que o desejo de justiça, de saúde e de saber mostram sua fome e buscam os lugares apropriados para satisfazer sua demanda. Mas o que causa cada um é o impossível de dizer e de encontrar. Não existe objeto que tampone o buraco da demanda e por isso o sujeito está sempre a desejar. Aprendeu a ler, quer se formar. Depois quer fazer uma faculdade, quer fazer mestrado, doutorado, quer escrever um livro. Antes de terminar o primeiro, já está de olho no segundo, quer dar aula na universidade, quer fazer parte do programa de mestrado, Universidade Federal de São João del Rei, né? Enfim, para quem está vivo, sempre há o que desejar, porque a falta é o motor que coloca em funcionamento a subjetividade humana, esse furo, essa falha que faz com que o movimento se opere. O objeto que responderia ao que causa esse movimento encontra-se à disposição nas prateleiras do discurso ou dos mercados de nossa cultura sob a forma de semblant, ou seja, ele não existe de fato. Cada instituição responde ao impossível que a causa. Para cada um, o outro que o concerne, a sua instituição. Por isso, cada um procura uma determinada instituição para resolver a sua demanda, a sua falta, o seu projeto, a sua angústia, a sua fantasia. Né? Por essa via, ou como dizem os jovens, cada um no seu quadrado. Né? Por essa via estamos esclarecidos que não existe instituição total. E todo esforço em produzi-la realiza invariavelmente a lógica da segregação. É o que mostra o jogo da casa vazia. Os elementos que compõem uma estrutura podem mudar seus lugares. Essas mudanças e permutações, né, permitem os elementos ocupar funções diferentes, compondo uma diversidade de possibilidades. A estrutura jamais se fecha nela mesma graças à casa vazia. E se os elementos do discurso e das engrenagens institucionais giram, é exatamente por isso. Muda-se o governo, mas o ingovernável está lá, em algum lugar. Isso torna legítimo que certo desejo de governança se institua e produza efeitos e feitos. Assim caminha a humanidade e edifica-se a ordem simbólica que convém a cada época. Mas isso mexe, isso bole, os quadradinhos se mexem, essa dinâmica é o que faz a estrutura funcionar, é o que produz o próprio movimento da humanidade. A força dessa dinâmica edifica civilizações, discursos ganham aderência e agregam rebanhos em torno de si, porém essa força também é responsável pelo descarte, pela queda das referências e modos de vida. Por um tempo, certos significantes mestres servem a determinada ordem instituída, a certo sistema de crenças, contudo nada disso é permanente, o tempo o demonstra. Conforme se joga com o vazio, os lugares se deslocam e a moda muda. A cada época, uma nova ordem. Esse caminho nos permite concluir que toda missão institucional é furada. É a lógica do não todo. Não existe missão institucional sem o furo que a constitui. Há um true, uma ânsia na estrutura das instituições em seu discurso. Os acontecimentos contingentes que ali se postam mudam a ordem das coisas. A ordem simbólica, ela se edifica em torno desse buraco infinito.
A ordem da nossa época, a gente pode dizer, que tem sido assim: siga o manual de instruções e goze. Podemos ler nos planejamentos estratégicos dos planos de governo e instituições do nosso tempo, sejam públicas ou privadas. O gozado é que isso falha. Esclarecidos quanto ao impossível e miscuído na promessa dos significantes mestres institucionais, conduzimos nossa prática orientada pelo sujeito, seja nos consultórios, seja nas instituições. Sabemos que o sujeito responde à ordem simbólica de sua época, mas não se confunde com ela. Não é objeto dela. O que lhe determina é a sua causa mais íntima, sua fissura intrínseca. Um sujeito surge daí, de um jeito único, apoiado em sua causa, nessa casa vazia, nesse truco. Encontraremos o sujeito como falta-ser, como conjunto vazio, incluído e excluído do conjunto, dentro e fora. Nesse jogo com seu outro, o sujeito se apresenta entre significantes e não colado neles. Ele está em movimento, que se substituem um pelos outros, se arrastam e realizam uma combinação complexa e surpreendente. Isso é contingente, não há controle. Não existe sujeito sem instituição, quer dizer, sem esse outro com o qual ele joga o jogo da casa vazia. Lembrei-me de duas vinhetas institucionais. Fulano chega à instituição dizendo que recebeu uma carta do juiz em que estava escrito que deveria se apresentar ao PAI PJ, que é um programa de atenção ao paciente judiciário, ao louco infrator. Então ele recebeu uma carta do juiz dizendo que ele devia se apresentar ao PAI PJ uma vez por semana, durante o tempo que estiver respondendo pelo crime que cometeu. Fulano chega procurando o PAI PJ. O psicólogo do programa o acolhe, escuta, lhe apresenta o programa, né, seu funcionamento, etc. Mas fulano continua procurando o PAI PJ. Chega a ficar nervoso, angustiado, estão me enganando, estão tramando para mim, cadê o PAI PJ, cadê o PAI PJ, né? Passou a chegar em horários diferentes, até que um dia ele chega bem cedinho e é recebido pelo porteiro da noite, que foi abrir o portão que ainda se encontrava fechado. Fulano diz ao porteiro: sua bênção, pai. Desde então, ele vem ao PAI PJ, pede a bênção ao porteiro e fica sossegado por ali. A partir dessa porta aberta, um acompanhamento pôde ter seu início. Outro caso: Ciclano estava trancado em casa, não aceitava ir à inserção. Nossa colega aqui, Clélia, conhece o caso, inclusive foi ela que nos deu esse fragmento, né? Não aceitava ir à inserção. Diversas tentativas de suicídio, colocando fogo no corpo, na cabeça, etc. Vários dispositivos institucionais foram tentados e nada fazia Ciclano sair do lugar. Jogado debaixo das cobertas, mudo, sem nenhum movimento em direção ao outro. Indicaram um acompanhante terapêutico, a Clélia, não é? Que de início foi um fracasso. O AT insistiu algumas vezes, mas não recolheu nenhuma resposta do sujeito em sua direção. Ele nem se virava na cama. Um dia, chegou lá, encontrou o paciente agitado. Ele dizia que estava com a cabeça quente, que precisava esfriar a cabeça, que ele estava no inferno. A AT disse a ele que achava que no Sersan tinha chegado um remédio novo que esfriava a cabeça. Ciclano concorda em ir até lá, mas no caminho agita-se, fala sozinho e quando se dirige ao AT é para dizer que a sua cabeça está pegando fogo, estava cada vez mais quente, que estavam indo para o inferno. O AT arrisca uma orientação: você está andando do lado do sol? Vamos pela sombra. Ciclano toma isso para si. Troca de calçada, passando aí ao Sersan pela sombra. E aos poucos vai se servindo de outros recursos institucionais. Recentemente, em uma supervisão de outro caso, soubemos que Ciclano participava de uma oficina quando um colega começou a pregar e reclamar da perseguição do capeta à sua volta. Ciclano tomou a palavra e disse ao colega: ande pela sombra. Ciclano, ao se servir dos quadradinhos em oferta,
enuncia a boa ordem com a qual se vira, mostrando como isso desliza e realiza uma solução singular de tratamento do outro. Os relatos de casos nos mostram que a instituição de cada um é essa ordem simbólica com a qual cada um se ajeita e sem a qual o sujeito não existe. Ciclano nos mostra que a linguagem funciona como uma bateria de significantes, aptos a se combinar ou a se substituir, de um a outro. E isso se faz de uma maneira inédita para cada um. O significante de um não é o mesmo para o outro, não é? Para produzir seus efeitos de significação. O sujeito é esse lugar vazio que permite operar as substituições, deslizamentos, condensações, ou seja, o jogo com a linguagem. Por isso o sujeito pode vir esperando uma coisa e sair com outra, não todo satisfeito, mas não todo queixoso. Está em movimento. Lacan define o sujeito como que se apresenta entre os significantes, entre um e outro. E em nossa prática nas instituições, isso nos esclarece que não existe um perfil do caso que se enquadra à missão daquela instituição, nem tampouco uma receita de tratamento, de acompanhamento. O sujeito não é enquadrado, ele não tem perfil. O sujeito é uma resposta à ordem simbólica, uma resposta ao seu encontro com o outro. Isso determina o modo como movimenta os quadradinhos do jogo, e esse jogo em nada tem a ver com a missão institucional. As instituições são recursos simbólicos da civilização, com os quais o sujeito se vira para tratar a sua dor de existir. E não há sujeito sem satisfação. É no discurso que o sujeito se vira. Entretanto, é preciso esclarecer que esse jogo não se resolve somente no nível do significante. Essa estrutura discursiva serve a uma outra coisa. E quando os elementos em jogo do discurso se mexem, isso produz qualquer coisa, uma coisica de nada que satisfaz. O que isso quer dizer? Se não existe sujeito sem o outro, se não há sujeito sem instituição, é porque não há sujeito sem satisfação. Vamos dizer que o que dá corpo à conexão do sujeito ao outro é essa causa singular, e isso não fala a ninguém. Isso fala sozinho, uma perspectiva de pura satisfação pulsional, bem antes de qualquer perspectiva comunicacional. Ou seja, o gozo faz parte desse jogo. Não há sujeito sem instituição, não há sujeito sem satisfação, ou seja, o outro com o qual o sujeito joga é um outro que vai lhe permitir alcançar alguma satisfação pulsional. Sem isso, esse outro nem existe. Esse impossível é o que faz com que o modo como cada sujeito se dirige à instituição seja único, sem par, indizível. Desse modo, toda a instituição é inadequada para o sujeito, a morada do sujeito está vazia e é nessa falha que cada um encontra seu modo de alojar e encontrar, como cabe o sintoma de cada um pouco de satisfação. Podemos também considerar que quando o sujeito se dirige a uma instituição ou a alguém, ou mesmo é convocado por ela, esse jogo da casa vazia entra em movimento. Aliás, isso não cessa nunca. As instituições manejam seus protocolos e seus manuais de instrução. Mas é nas brechas, nas beiradas, nas falhas disso, que o sujeito aparece e reinventa uma instituição ao seu modo, que lhe sirva. Nenhuma instituição é feita sob medida para o sujeito. Nenhum axioma o captura. Sua existência é fora das medidas, das regras, da lei. Como falta ser, serve-se das ofertas do dia em destaque, das tabuletas da sua instituição, ou mesmo nas notas que caem, em letras minúsculas, no rodapé do texto institucional. O sujeito por aí, dentro e fora, gravita em torno dessa qualquer coisa, que muitas vezes nós não sabemos o que é, o que ele encontrou por ali, por que ele retorna ali, para sossegar o desarranjo do corpo vivo que não cessa de reclamar o pedaço que lhe falta. São os acasos que nos levam à torta e à direita. Sabemos que são os acontecimentos que marcam a ferro os nossos destinos. Por ali, as instituições constituem a ordem simbólica desses dias e são os acasos que a acionam, o liga e desliga desse grande outro.
Por aí joga-se o jogo do perde-ganha, de acordo com os objetos de troca disponíveis. O sujeito, o sintoma, é uma resposta às contingências e é sem porquês. Se algum acontecimento ou contingência trouxer até o nosso encontro um sujeito com seu sintoma singular, com seu desarranjo de corpo, com sua angústia e mal-estar, devemos saber que o jogo já está sendo julgado, ainda que a gente não saiba como. Os quadradinhos estão em movimento e nós estamos sendo usados como um desses quadrados. O sujeito mexe com a gente de acordo com o modo como lhe interessa. Né? E mesmo nas instituições, nós nos ofereceremos como peça solta nesse tabuleiro, orientado quanto ao movimento do jogo, atento aos lugares e funções dos sujeitos e dos objetos postos em relação uns aos outros pelo sujeito. Então, é nesse jogo que o sujeito vai nos mostrar o que objeto, qual palavra, qual outro, qual servidor, qual trabalhador ali, ele se anexa, ele se serve, porque é ali que ele encontra uma resposta para a sua causa mais íntima. Então, muitas vezes a gente encontra a instituição e fala assim, mas o técnico de referência dele é aquele, né? Mas isso não está dentro dos protocolos institucionais, né? Mas o horário dele é às 4 horas, mas ele só chega às 8, ou ele só chega atrasado, né? Ele faz e aí a gente vai escutando muitas vezes, assim, é porque ele é manipulador, porque ele está usando, né? E com isso a gente perde a novidade do sujeito, o modo como ele está fazendo uso daquela instituição e daquilo que ela o oferta em função da sua própria causa. E é disso que nós temos que estar atento, né? Cada sujeito tem o seu outro, né? E a gente tem que cuidar para que os recursos institucionais estejam à sua disposição, ainda que não seja do modo como a instituição previu, como os experimentos demonstraram, né? A instituição não é a mesma para cada um. Isso explica, por exemplo, e para concluir, por que para o sujeito, o fato de ser acompanhado por um funcionário do térreo até o 22º andar, que é onde o PAIPJ hoje funciona, o faz dizer, aqui as coisas agora estão como deve ser. Achei muito bom ter alguém para receber a gente, desde a recepção até a sala de atendimento. Temos o direito de receber o mesmo tratamento que as autoridades. Porém, outro sujeito, outro recado. Não vou vir aqui se esse moço ficar me seguindo. Sou um cidadão de direitos. Minha liberdade está em poder ir e vir. Isso acontece no PAIPJ, que, como vocês sabem, é um setor ligado ao discurso dos direitos. Isso tem efeitos. Cada sujeito que até lá se dirige vai nos mostrando em que lugar encontra as peças com as quais jogam com esse outro. Um analista na instituição se serve desses detalhes do sujeito para conduzir as respostas possíveis de cada um que ali nos procura frente ao real de sua experiência. Muito obrigada. Então, gente, embora a professora tenha que voltar embora, eu queria abrir assim, se haveria questionamentos, claro que sim, né? Mas bem rapidamente aí, uns 5, 6 minutinhos. Sim. A liberdade também de amontar as coisas que você disse, para fazer uma pergunta mais incisiva, né? Assim, eu queria pontuar como que é interessante como a psicanálise sempre vem nos fascina, assim, invertendo a ordem das coisas, né? Colocando foco no vazio, né? A gente costuma olhar sempre para algumas outras coisas. E eu queria chamar a atenção para essa atenção que a psicanálise, nesse momento, no seu discurso, coloca no vazio das pessoas, no buraco, né? E como elas sempre estão movendo as peças para poder manejar esse buraco interior, estrutural. Então,
esse buraco é um buraco impossível. Será que a busca do psicanalista também não é impossível? Por exemplo, a busca desse buraco das pessoas não é, por exemplo, o que acontece nas terapias demasiadas, alongadas e tal. E na instituição, que é um contexto totalmente efêmero, será que a gente consegue entrar em contato com esse buraco? Será que realmente vale a pena focar nisso? Sendo que o eu do sujeito distorce o buraco dele mexendo nas peças, e o nosso eu também quer ver o buraco dele distorcendo, o nosso eu também é uma instância que distorce, né? E, então, por que não vale a pena focar a psicologia, focar nos dedos que mexem as peças, no desenho que a pessoa quer formar com as peças, no produto final, fornecer ferramentas para a pessoa desenhar o que ela quer e estudar e fornecer um conhecimento sobre isso? Me parece que você consegue traduzir muito bem, né, como que é impossível de dizer e de alcançar esse truque. Por isso que ele é tão traumático. E que ficar em torno dele, né, tentando vê-lo, tentando pegar, tentando colocar luz nele, né, é um esforço impossível de fazer existir o que não existe, né, de tentar produzir uma materialidade lá onde nada há. Então, nesse sentido, não sei se é isso que você está dizendo, mas os dedos que se mexem, né, esses quadradinhos em oferta, né, são nada mais, nada menos que esses objetos parciais com o qual o sujeito inventa, né, o seu projeto de vida, o seu modo de existir. E é só isso que ele pode contar, né? Isso é o que o Freud vai chamar das pulsões parciais, dos objetos parciais. O objeto, para dar conta de responder a esse vazio, em torno do qual o sujeito se constitui, esse objeto não existe, né? Aí a famosa expressão do objeto perdido. Por isso essa situação do desamparo, da angústia em torno do qual o sujeito vai procurar no outro um modo de responder a essa ausência e construir uma razão para a sua existência, um sentido, e vira e mexe, esse buraco se abre, o sujeito vai construir modos de velá-lo, né? A fantasia é uma das respostas, né? Projetos de vida são outros, etc. Mas o que o sujeito pode fazer é se virar com os objetos parciais, né? E esses objetos parciais são esses objetos com os quais ele pode extrair alguma satisfação, né? Ele nunca vai poder, por exemplo, produzir uma cópia, um desenho que seja uma cópia idêntica do real, porque o real não é possível representá-lo, né? Mas ele pode ficar satisfeito com o desenho que substitui nesse buraco que se abre, né? Então, de fato, a experiência com esse vazio não é no sentido de preenchê-lo, mas é no sentido de levar o sujeito a saber fazer com isso, né? E essa é a experiência que nos ensina diante do acompanhamento de um sujeito. Dentro dos consultórios ou nas instituições. Se há um sujeito que chega até nós com uma demanda, né, em torno desse vazio que se trata, de um saber fazer com isso. Não para tamponá-lo, não para enxergá-lo, não para completá-lo, né, mas para saber conviver com esse vazio que o constitui. E quando isso acontece, se sossega, né?
Boa noite, primeiramente. É muito prazer ter sua aula aqui. Mas quando você falou do Hegel e a experiência com o real, e depois falou que desse saber fazer, aí eu não sei se eu conseguiria diferenciar esse saber fazer que me pareceu um experimento e não uma experiência. Como que, às vezes, produzir esses furos, esses feridos, essas rasgados entre outro, ou manipular, ou trabalhar nessas profissões impossíveis, que podemos dizer, que se chama de instituições, como que isso não seria, talvez, um experimento, não talvez no sentido de dar uma totalidade, talvez, mas se não é um experimento, como pareceria essa experiência que você retomou de Hegel? O que o Hegel vai nos trazer, que nos parece muito, pelo menos para mim me esclareceu, o que nós estamos chamando de experiência, né? É que o experimento, ele coloca a luz no objeto, né? Como se houvesse uma possibilidade de você poder constituir um saber, né, sobre o objeto da sua investigação, afastado dele, que é a tal da neutralidade científica, né? Você vai fazer uma série, sobre isso que Hegel está tratando, né? Como que a produção de conhecimento, muitas vezes, a produção de conhecimento científico, né, ela se serviria de protocolos, né, para produzir uma certa neutralidade, a ponto das variáveis serem controladas para chegar ao real do objeto e construir um saber sobre ele. E o que o Hegel vai dizer? Fala assim, isso é um experimento. Mas aí você não alcança a experiência. Porque a experiência é com e nela, diante do real, frente ao real. Ou seja, você só pode constituir um saber na experiência. Se você não atravessa uma situação, você não experimenta uma situação a ponto de ser tomado por ela, né? Você não pode saber sobre ela. É isso que o Hegel nos diz, isso nos aproxima, né, da experiência analítica, e o Lacan ele se serve aí da transmissão hegeliana nesse sentido, né? Porque a experiência analítica, né, só é possível de ser alcançada quando você experimenta, né, essa experiência, a experiência do inconsciente, né, a experiência do ato falho, né, a experiência da relação da transferência, os efeitos de discurso, né, as intervenções do ato analítico, né, a experiência dos sonhos e a relação disso com o sujeito que você desconhece, sem passar pela experiência analítica, você pode dizer dela teoricamente, epistemicamente, né, mas você não tem a experiência. É nesse sentido que o Lacan vai dizer que o analista, ele se autoriza por si mesmo e que não há analista, que um analista, ele surge após a conclusão de uma análise, tá? E o passe, por exemplo, é um modo de transmissão dessa experiência. E mesmo se ele vai abrir um consultório, se ele vai fazer psicanálise ou não, ao ser tocado pela experiência analítica, nós temos ali um analista, né? Isso muda o modo. Isso nós vamos ver, então, diversos modos de viver experiência, experiências de traumatismo, saber que se constitui em torno de um saber fazer com isso, só é possível a partir da própria experiência. Então, nesse sentido, o sujeito tem um saber sobre o qual ele vai tratar aquilo que o faz sofrer, mas muitas vezes ele não sabe que sabe. E é essa experiência que vai permitir a ele encontrar esse saber fazer, a sua resposta, né? Julgar com os quadradinhos aí, né? E nós
se estamos ao lado, acompanhando essa trajetória de sujeito, né? O que a gente faz não é aconselhar, não é dizer faça isso ou faça aquilo, mas escutar o que ele sabe para que ele mesmo possa dirigir as respostas no sentido de saber fazer com aquilo que o faz sofrer, qual o caminho que ele dá. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Onde, por exemplo, um resolve que subir o elevador, ele toma aquilo como algo que lhe dá um lugar, né? E outro, subir o elevador, para ele é uma experiência invasiva. Então nós vamos escutar isso que o sujeito sabe da sua experiência e conduzir na direção de fazer alguma coisa com isso, né? A experiência analítica nas instituições, assim, e não tipo não a experiência analítica na instituição, a experiência de sujeito na instituição. Né? Não seria uma clínica, assim? Não. Pessoa lá. Não se trata de uma clínica, deslocamento do talvez. Mas de fazer valer nas instituições o saber do sujeito na relação com esse outro institucional. Então, muitas vezes o sujeito procura uma instituição de justiça, né, para tratar o seu sofrimento. Ele podia procurar uma instituição religiosa, procurar um padre, procurar um pastor, né? Ele podia procurar uma universidade, vou estudar para resolver minha angústia, mas não, ele procura um juiz. Tem alguma coisa desse sujeito que se resolve na relação com a lei. Essa lei vai saber por quê, na experiência desse sujeito, regula alguma coisa para ele. Para outro seria a experiência religiosa, para outro seria a experiência do conhecimento, né? Mas para aquele sujeito é na relação com o outro da justiça. Você vai ver que tudo que acontece na vida dele, vou abrir o processo, vou entrar com alguma coisa, né? Pois é uma solução para aquele sujeito. A gente não vai falar assim, esse sujeito para de entrar com o processo, não. Para assim, tudo bem, então vamos entrar com o processo e vamos estar ali do lado dele, né? Para que ele possa escutar que lugar que é esse e tentar encontrar um modo de fazer com isso. Eu só perguntei porque isso ainda me parece um experimento iluminar um objeto de gozo do que talvez uma experiência com o real, a partir do real do espelho. Mas assim, depois, se tivesse mais tempo, a gente conversaria mais. Obrigada. Então, nós, dado adiantado, né, queria mais uma vez, né, Tony, te agradecer, né, e dizer que, né, bom, uma análise, né, quer dizer, não ser o mesmo depois de uma escuta, né, com o analista, né, quer dizer, né, num contexto aqui diferente, né, acho que por isso que eu fui declinando de aula inaugural para aula magna, né, e aí, depois agora, amanhã, final de semana, para cada um vai ver o que é essa máquina, né? Mas que com certeza, né, essa experiência, né, essa escuta, né, desse discurso que discurso que fura, né, esse contato com o analista, que com certeza nos faz diferente, vai nos fazer diferente, né, nesse acaso que cada um de nós somos responsáveis, né, dentro do acaso, né. E então, nesse sentido, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, né, colegas, professores, né, alunos, né, te dizer que esse contato foi ávido, né, está sendo, vai ser. Não, é só uma conversa, um início de conversa. Obrigado, então, boa noite a todos.